Meus queridíssimos amigos, Carolina e Carlos, na ordem da, não na ordem, não na ordem alfabética, né? Alfabética. Mas na ordem primeiras damas, né? Gente, olha, muito obrigado por ter aceito o nosso convite a esse Uma Graça de podcast. Agradecer às pessoas de bom gosto, porque você sabe, só gente de bom gosto assiste o nosso Uma Graça de podcast, né? Essa gente de bom gosto que nos assiste, porque hoje realmente vai ser uma participação muito especial. Mais um casal. Nas temporadas anteriores, a gente convidava a esposa ou o marido para representar a família. Nessa terceira temporada que nós estamos, nós resolvemos fazer uma experiência de convidar o casal. Sempre tem um que fala mais do que o outro, né? E geralmente são os homens, né, Carlos? Eu vou concordar, vai. Pois é. Então, como todos já sabem, vocês também, nesse Uma Graça de Podcast, o convidado ou os convidados não são apresentados. Eles se apresentam, porque falam o que querem dizer sobre eles, né? Apesar de ser duas figuras conhecidíssimas a nível internacional, mas muitas ainda não conhecem, né? Então, quem é a Carolina e quem é o Carlos? Muito obrigado mais uma vez e fiquem à vontade. Obrigada, Padinha. Você realmente é muito especial. Eu acho que deixa todas as pessoas à vontade aqui. Mas vamos começar? Eu sou a Carolina. Originalmente eu era Carolina Sampaio, aí depois eu me casei, me tornei Carolina Moreira. Eu sou uma Bahá'í do Rio de Janeiro, eu nasci no Rio de Janeiro, conheci a Fé Bahá'í no Rio de Janeiro, e em 94 foi que nós saímos do Rio como pioneiros aqui para o Tocantins. Hoje eu moro em Palmas, já há 27 anos que a gente está aqui em Palmas, e a gente é muito feliz de estar na comunidade Bahá'í. A comunidade Bahá'í, conhecer os ensinamentos de Bahá'u'lláh, realmente para mim foi um diferencial na vida, né? Ele passou a ser o meu referencial de vida. Eu conheci a fé, eu conheci Bahá'u'lláh, eu era muito criança. Já fazia as orações do Adeus Guia-me, desde que eu me entendo por gente. Mamãe fez a gente memorizar essa oração, só que a gente não sabia que existia uma religião, né? Eu sou a mais velha da segunda geração de filhos, nós somos 6, tem 2 mais velhos, eu sou a terceira, e depois vem mais 3 depois de mim. Né? Então, nós 4 fomos educados assim, falando a Deus guia-me todo dia de manhã e de noite. A mamãe fazia a gente fazer essas orações. Aí, quando eu tinha 15 anos, eu fui convidada para ir numa festa de 15 anos de uma colega de colégio, né? E minha mãe era muito amiga da mãe dela. Qual era a minha surpresa? Que era na rua Engenheiro Gama-Lobo, onde era a antiga sede nacional. E a gente foi bem devagar, porque era uma rua com a numeração muito estranha. Aí eu fiquei do lado em que eu vi Sede Nacional dos Barrais do Brasil. Eu falei, mamãe, olha aqui, Sede Nacional dos Barrais do Brasil. Eu falei até direitinho. Será que tem alguma coisa a ver com Barral lá? Para o carro. Mamãe, assim, para o carro. Aí a gente parou o carro, bateu lá na sede, não tinha ninguém, mas aí a gente já soube o endereço, né? Mãe ligou no dia seguinte, perguntou se tinha alguma coisa a ver. Aí simplesmente a gente deu entrada nesse caminho, que a gente não sabia que ele tinha fundado uma religião, né? E a partir daí foi um diferencial. Nós nos declaramos Bahá'í, e 4 meses depois que a gente tinha se declarado, a Assembleia Nacional me colocou no Comitê Nacional de Juventude. Aí foi quando eu desabrochei assim para o serviço da fé, e desde que eu fiz 21 anos, eu estou sempre nas instituições, então é uma alegria realmente muito grande para mim, e ainda ter me casado. A gente se casou, a gente se conheceu fazendo a peça sobre a vida da Mona, lá no Rio. Carlinho foi convidado para ser o diretor, né? E aí eu fazia a Mona, então foi aquele amor de personagem principal com o diretor, né? E aí a gente se casou em 92, 91, com Padinha, né? Você fez o nosso casamento, né, Padinha, lá no Rio, na sede Foi nacional uma antiga. alegria muito grande. E em 94 a gente mudou para Tocantins, e foi em 96 que veio o nosso primeiro filho, e depois em 98 a segunda, e aqui nós fizemos a nossa família. Então, sou muito feliz de estar aqui. Vamos conversar. Vamos deixar o Carlinhos apresentar um pouco. Você não falou o nome de sua mãe. Como é que era o nome da sua mãe? O nome da minha mãe é Noemi Freire Sampaio, e ela ascendeu ao mundo espiritual em 2021, outubro de 2021. A gente sente ainda muita falta dela. Mas ela deve estar num lugar muito especial lá, fazendo bastante coisa, animando muito pessoal lá. Com certeza.
Então, Padinha, meu nome é Carlos, Carlos Moreira. Eu conheci a Fé Bahá'í em 88, mais ou menos, no Rio de Janeiro. Mas eu demorei um pouquinho, né? Assim, para me declarar Bahá'í. Foi um processo um pouquinho mais demorado, vamos dizer assim. E eu e a Carol, tínhamos um amigo em comum, né? Esse amigo era o Jorge Nilson, uma pessoa maravilhosa. Jorge Nilson hoje mora em São Luís, com a Fabíola, Anícia, Zainab, né? Jorge Nilson também, que tinha um envolvimento grande com a arte, né? Com teatro. Com teatro, é verdade. E eu sou natural de Recife, né? Em Recife, eu costumava fazer trabalhos com alguns amigos relacionado às artes, né? Especificamente o teatro. A gente montava umas peças, ia para orfanatos, asilos, enfim. E esses mesmos amigos, assim, aqueles que estavam na parte de coordenação, de elaboração, essas coisas de atividade, eles se mudaram para o Rio e eu reencontrei no Rio e comecei a fazer alguns trabalhos com ele, isso lá em 86. Então, em dado momento, eu conheci o amigo em comum, que é o Jorge Nilson, uma circunstância muito interessante. Posteriormente, ao longo da nossa entrevista, eu retrato essa curiosidade. Olha, da minha idade, quando eu lembro de uma coisa, eu tenho que falar logo. Mas na sua você vai lembrar depois, né? Como é que você conheceu o Jorge Nilson? Bom, na verdade, eu estava estudando e trabalhando, e em dado momento eu não tinha onde morar, na verdade. Então me falaram, olha, tem um colega nosso aqui que ele está com um apartamento sobrando alguns quartos, a família dele voltou para o Maranhão, talvez você possa conversar com ele. Eu fui conversar com ele, e eu conversando, ele disse, olha, eu só não sei direito como é que eu vou conseguir pagar isso aqui, porque o meu orçamento é muito apertado. Ele disse, cara, não se preocupa não. Fica aí num quarto aí, você paga o que você quiser, o que puder, e a gente vai se vendo. Eu disse, poxa, que legal. Ele agiu de forma muito certa, mas eu também agi de forma muito correta. Tudo que ele indicou e apontou, nós fizemos. Vivemos uma convivência muito harmônica. Em dado momento, ele me convidou, olha, tem uma peça de teatro que a gente gostaria de montar, e você poderia ser o diretor. Eu, na verdade, nunca tinha dirigido a peça, achei assim, inusitado ele fazer esse convite, né? Mas ele já tinha me falado que ele era Bahá'í. E eu li alguns textos, assim, eu não entendi nada. Vadinha, sério, Você já trabalhava, Carlos, com teatro, assim? Na verdade, eu fiz teatro por 6 anos, né? Não profissionalmente. Não profissionalmente. Ah, sim, é isso que eu queria dizer. Uma amadora, tanto na escola como fora da escola, nessas atividades que eu acabei de falar. Então, o Jorge convidou e eu fui ler o texto, né? Achei assim, o texto maravilhoso e também tocante e, ao mesmo tempo, revoltante. Porque a história de Mona é fascinante, ela é uma história fantástica, né? Uma mulher, é uma menina que tinha um coração puro e um amadurecimento de uma mulher, né? Ela realmente era um ser humano iluminado. Então, essa peça nos fez conhecer, né? A Carol e alguns amigos da comunidade Bahá'í do Rio de Janeiro, né? E fizemos, foi uma peça interessante, maravilhosa, uma oportunidade assim muito muito bonita, né? Trazendo circunstâncias muito interessantes, místicas. Bom, 2 anos depois de a gente ter se conhecido, a gente se casou. Agora, ainda tem gente que acha que tem coincidência nesse mundo, né? Não, acho que não. Acho que não, Padinha, porque quando eu saí do Rio de Janeiro, quando eu saí de Recife, fui para o Rio de Janeiro, eu tinha um sentimento de que alguma coisa realmente grandiosa tinha. Então, pois é, não tem coincidência, Carlos, é tudo muito. Muito. Eu sentia que eu tinha alguma coisa para falar. Tem algo que precisa ser falado, algo que o mundo precisa ouvir. Eu não sabia, não tinha a menor ideia do que se tratava, mas assim, as coisas acontecem de uma forma muito inusitada, né, na vida das pessoas. Elas não percebem às vezes isso. E assim aconteceu.
Depois que nós nos casamos, e esse casamento foi celebrado aí. Desculpa, Carlos, antes do casamento, nessa fase que vocês se conheceram, que você conheceu o Jorge Nilson, essa coincidência toda, né, preparada por Deus, vocês apresentaram essa peça, se conheceram fazendo esse trabalho sobre Mona. Sim. Tem muitos amigos até que nos escrevem nesse Uma Graça de podcast que ainda não são barrais e conhecem, às vezes, não conhecem tanto sobre a história da fé e tal. Se vocês quisessem falar um pouquinho sobre Mona, quem foi Mona que inspirou essa peça que fez com que vocês se conhecessem e formassem essa família linda que vocês têm hoje? Bom, talvez a Carol possa falar um pouco. Padinha, eu não estou bem certa do ano. Fala um pouquinho. Né? Mas ela faleceu no início da década de 80, no Irã. Ela foi morta por ser Bahá'í aos 17 para 18 anos. Ela foi presa na escola e o seu pai também foi preso e a sua irmã também. A sua irmã chegou a ser solta, mas ela e o pai não foram soltos e foram realmente, deram a sua vida por essa causa lá no Irã. E ela era muito jovem, 17 anos, e ela foi presa por uma redação que ela falou sobre liberdade, né? Porque ela não tinha liberdade para falar quem ela era. Por que ela não tinha liberdade? Porque o que ela era, o que ela queria o bem das pessoas. E as pessoas ali, as autoridades não deixavam ela se expressar. Então, por isso que ela foi presa, e na prisão aconteceram vários acontecimentos místicos com ela, né? Ela teve sonhos com Abdu'l-Bahá, e, inclusive, ela foi morta com outras 9 mulheres, e ela foi a última, porque ela quis dar força para todas as 8 companheiras, para que fossem realmente, com alegria, dar aquele seu último suspiro, né? E a nosso envolvimento com Mona foi tão forte, e eu acho que Mona chamou Carlinhos, entendeu? Chamou Carlinhos para a fé, porque ele estava resistindo, ele estava muito, não, é lindo, mas eu não acredito. Mas quando ele sonhou com Mona, foi que ele começou tem que ver o que é isso. Ou seja, era tão espiritualizada, uma alma tão pura, que estava chamando, estava ensinando também. Onde quer que ela estivesse, ela estava ensinando. Porque realmente, depois eu queria até que Carlinhos contasse, se ele quiser, né? Contar o sonho que ele teve com Mona, porque foi realmente... Seria interessante. Entre os dois. Lembrando que Mona, quer dizer, uma das tarefas, além da redação e ela expor os seus sentimentos... Ela dava aula de crianças, né? Isso, ela dava aula de criança, então era muito conhecida na vizinhança, que ela educava as crianças de forma gratuita, numa educação espiritual, onde todas as crianças deveriam crescer respeitando todas as religiões, porque... Aquela educação dos valores, né? Isso. As crianças ficam pensando, e é uma coisa bonita que a comunidade Bahá'í faz, e que eu acho que é um diferencial na vida daqueles que participam, é colocar aquelas crianças por um momento, sequer para pensar, né? Porque as crianças de hoje não param para pensar, apenas reagem, né? E aí elas começam a exercitar algo de muito humano, né? Que as atividades centrais da fé tornam a pessoa mais humana, tornam a pessoa mais boa, na medida em que ela se aproxima dos valores, né? Os valores bons. Desculpa. E a forma com que ela foi... Não, tudo bem, não. São altos papos aqui. Um vai interromper o outro o tempo todo, porque nós falamos pouco, né? Nós 3, então, sem problema. Mas, assim, a forma com que ela foi martirizada, com que ela foi morta, foi de uma maneira muito brutal, uma coisa até medieval, né? Porque essas 9 mulheres, mas ela, como o Carlos lembrou, tinha 17 para 18 anos, 17. E era muito criança para nós, que temos filhos mais velhos do que essa idade, são crianças, né? Morreram enforcadas, né? Foram Sim. martirizadas, enforcadas. Então, é assim Em 1985, foi o ano internacional da juventude. E da paz. Aí, a Mona... E da paz. A década de 80 também teve, em 86... Teve um dos anos 80, eu achava que era 85, agora não, minha memória pode estar faltando. Um dos anos foi o Ano Internacional da Juventude. É.
E nesse ano, Mona ficou sendo, em todo o mundo, ficou sendo muito. A gente ficou estudando muito sobre a vida dela, falando muito sobre ela, enaltecendo, fazendo orações por ela. E aí foi que um Bahá'í do Canadá fez um livro muito jovial, sobre a vida de Mona. Aí uma Bahá'í do Rio adaptou, fez o roteiro, excelente, a forma como ela fez, a Olga, fez um roteiro maravilhoso, baseado nesse livro. Contava todas as etapas da vida de Mona, o que ela pôde colocar na peça, ela botou, sabe? Então foi muito bem feito e eu acho que Carlinhos foi muito sucesso, teve um sucesso na direção, porque mesmo ele não sabendo nada da fé, assim, enquanto ele estava dirigindo, ele captou o espírito, assim. Tinha o talento, né? Na verdade, o que eu observo na figura histórica que hoje representa a Mona é o poder transformador da palavra de Deus no coração das pessoas, porque uma garota tão jovem e ela capaz de a partir de aparentemente uma simples aula de criança, ela moveu o mundo, né? Ela moveu a sua coletividade, a sua comunidade no entorno, moveu a sua família, sensibilizou autoridades, ela foi causa de, assim, entre aspas, né, preocupação das autoridades que não entenderam o espírito da fé naquele país, e a tal ponto que o destino dela foi exatamente encontrar assim, a morte de uma forma tão brutal e jovem, né, tão cedo. No entanto, a influência dessa jovem, ela percorre o mundo até hoje, né? Assim, uma das coisas mais evidentes, no meu ponto de vista, nós mesmos. A gente se conheceu, por assim dizer, por intermédio da Mona. Eu falei que foi por intermédio do Jorge Nilsson, mas no mundo físico, né? Espiritual, a gente imagina que tenham outras forças que nos vão além das nossas expectativas. E, nesse sentido, a Mona influenciou muitas famílias, muitas vidas. Ela serviu de reflexão para instituições, Bahá'ís e não Bahá'ís, entidades internacionais se moveram em relação a esse assunto, a esse tema, e chamou o foco a questão da perseguição aos Bahá'ís, cruel, injusta perseguição aos Bahá'ís no país natal. Até hoje. Né? Padinha, que Mona nasceu no mesmo ano que eu nasci. Então, uma ligação assim temporal com a minha vida. Então, ela é da minha geração. Se ela tivesse viva, ela teria a minha idade e estaria aqui ajudando tanta gente, né? E eu conheço pessoas que eram de lá, que conviveram com ela, né? E que formaram sua vida a fim de que protegessem os outros para que ninguém mais passasse pelo que a Mona passou. Né? As duas coisas, sabe? Tem-se advogados iranianos que hoje moram, acho que no Canadá, e falaram que vou servir para defender as pessoas, defender os injuriados, defender os perseguidos, para que ninguém passe pelo que a Mona passou. E assim, foi um presente tão grande que a vida também nos deu, que nossa filha foi estudar no Canadá, em Stratford, uma cidade pequena lá, e aí ela, na formatura do 2º grau dela, eu conheci uma das melhores amigas de Mona. Como é que era o nome dela? Eu esqueci o nome dela. Mas, sabe, a gente ficou conversando e chorando juntas. Ela ficou me tecendo comentários de como elas eram amigas de infância. Estudaram juntas e foram ficando juntas até ela ser presa, e essa amiga não foi presa, mas saiu de Shiraz, acho que morava em Shiraz mesmo. Então, assim, foi tão interessante essas coisas que acontecem, né? É da geração da gente. Isso mesmo. Carlinhos lembrou de uma coisa, que esses desígnios de Deus, né? Mona é de uma cidade pequena, e a atividade que ela realizava não era uma atividade de grande repercussão nacional, era de repercussão local. Então, era uma menina completamente desconhecida, como qualquer outra jovem nessa idade, que ia para a escola, brincava e dava aula para criança. Só que depois do martírio dela, depois que ela deu a vida nesse caminho abençoado da mensagem de Deus, o que aconteceu? Aparentemente,
morreu ali, acabou. Agora não tem mais aquela aula de criança, não tem mais essa menina que incomoda. Só o que aconteceu é que, pelo mundo afora, milhares e milhares de meninas nasceram e foram dado o nome de Mona, em homenagem a essa pequena desconhecida que se tornou mundialmente conhecida, né? No mundo Bahá'í e não Bahá'í, porque muitas pessoas, muitos brasileiros, que eu conheço, Monas, no Brasil, que perguntavam para os pais, por que você deu? O que significa Mona? É um nome diferente? Eu falei, é um nome oriental, é um nome persa, é um nome iraniano. Aí contava a história de Mona. Então, quer dizer, quantas milhares de vezes, ou milhões de vezes, essa história de Mona foi contada pelo mundo afora, né? E vocês tiveram esse privilégio de se conhecerem nesse caminho, realizando um trabalho também de divulgação da história dela, né? Muito bem, muito bem. Bonito. Então, está aí Mona apresentada por vocês. Mas, continuando, Carlinhos estava falando que veio de Pernambuco, aí está lá morando já. Aí, quando entrou na Mona e na peça... Aí a gente deu esse parênteses aqui. Isso. Apresentando. Então, você não é de família Bahá'í, não, né, Carlinhos? Não. Carlinhos, de vez em quando, sai, né? Mas com essa barba toda é Carlos. Sempre Carlinhos, né? A gente se conheceu. Pois é. O nome é diverso. É Carlos Bahá'í, é Carlos, é Carlinhos, é Moreira, é diversifica. Tem lugar que você já é seu Moreira? Sim. Seu Moreira pega mal. Seu Moreira ainda não chamaram. Não. Seu Moreira sim. Seu Moreira ainda não. Muito bem, nomes, né? Então, após 2 anos no casamento, né, no que aconteceu, como eu falei, na sede da Antiga sede nacional, antiga sede nacional em Jerugama Lobo, né, no Rio de Janeiro, teve a sua presença, Padinha, foi muito O padre feliz. veio de fora, né? O padre veio de Juiz de Fora. Na época você morava lá, né? Não, foi na época era o pioneiro de Juiz de Fora. Tão bonito, eu me lembro até hoje. Foi uma celebração muito, muito linda, muito querida mesmo. Então, 2 anos depois aconteceu a Expo 92, que foi também chamada de Rio 92. E a Rio 92, ele foi a primeira vez que os líderes mundiais, né, eles se reuniam para a fim de tratar a questão do meio ambiente, né, lá no Rio de Janeiro, né, na Praia do Flamengo, né, ali. E no aterro eles fizeram um fórum paralelo e sobre a organização da comunidade internacional Bahá'í. E aquele evento eu percebi que a fé Bahá'í tinha realmente alguma coisa transformadora. Deixa eu fazer só um parênteses aqui, Padinha. Eu era Bahá'í, ele não era ainda. Eu não podia ir trabalhar na Eco 92, porque meu trabalho estava muita gente, eu não conseguia parar o trabalho. Então, a Assembleia aprovou que ele fosse no meu lugar, assim, sabe? A Assembleia Local do Rio falou assim, não, eu falei, meu marido tem como tirar 4 dias para servir lá e tal. Então, ele foi. E lá ele viu como a comunidade Bahá'í estava trabalhando junto. Desculpa. Não, tudo bem. Bem lembrado. E ali foi isso que tocou ele, entendeu? Porque Bahá'ís que nunca se viram, nunca tinham se visto, estavam trabalhando super bem, num clima tão gostoso. Pessoas, às vezes, até que não sabiam falar a língua. Lembrando, Carolina, que gente que veio de várias partes do Brasil. Sim, veio gente da Alemanha. E fora do mundo também. Veio gente da Alemanha, veio gente da América Latina, veio gente dos Estados Unidos. Teve aquele indígena. Que faleceu recentemente. Né? Ele veio, apresentou, sabe? E ele falou com o Carlinhos, com a gente, de uma forma muito bacana, né? Então, desculpa. Né? Nós vamos ouvir essa desculpa ao podcast inteiro. Várias vezes. Não tem importância. Aquele momento ali, ele foi realmente mágico, eu diria. Porque uma coisa é você se deparar com textos fortes, né, tocantes, e até difícil de visualizar, porque eles são tão
eles trazem tamanha esperança, e tamanha expectativa, e tamanha possibilidade, e você para e fala assim, poxa, será? Será isso possível? Será isso possível à minha vida? Será isso possível uma transformação tão profunda que possa realmente unir os povos, unir as pessoas, fazer com que as pessoas conversem numa linguagem comum? E eu assisti isso na Praia do Flamengo, no aterro. Barrais vindo de lugares distantes, nunca se viam. E eles se abraçavam como irmãos, eles cantavam juntos as palavras que conheciam, e aquilo parecia ser de longa data, parecia que ter sido ensaiado em alguns momentos, né? Então, eu percebi que aquele ambiente que ali tinha sido criado era um ambiente diferente. Não era um ambiente desse da Terra, era diferente. E ali estava congregado grupos diferentes, de backgrounds diferentes, origens diferentes, procedências diferentes, todas as igrejas, todos os grupos da maior diversidade das pessoas. Atividade lá no Praia do Flamengo, né? Isso. Eram várias instituições juntas e a comunidade Bahá'í estava organizando tudo, né? Então, estava sempre conversando com todos e estava sempre unindo todos. Foi um trabalho muito bonito. E aí tocou o coração da criaturinha aqui, que era resistente à fé, né? E começou a pesquisar. Então, aí eu decidi, não, esse aqui precisa ser pesquisado, não tem jeito. Então, eu comecei realmente a ler, né? Então, eu lia os livros, né, Barrais, né, e lia um atrás do outro, assim, coisa e tal. É interessante porque um dos livros que me abalou muito foi Os Rompedores da Alvorada, né? Eu li até escondido da Carol, porque eu ficava chorando enquanto eu lia. Eu não queria ver que ela... Eu fiz que ele estava chorando. É dramático. Nordestino, cabra macho, vai chorar lendo um livro. O que é isso? De jeito nenhum, meu Deus. Quase recém-casado, né? Ele não queria me mostrar isso. Aí o que ele ia pensar? Meu Deus, como é que eu casei com quem? O cara, né? Não, cara. Ela vai pegar no meu pé. Então, assim, eu logo me apaixonei pelo Babi. Eu costumo dizer que antes de me declarar Bahá'í, eu acho que eu me declarei Babi, porque, na verdade, os episódios que dizem respeito assim, a forma como surge, como nasce a fé Bahá'í, ela é de um heroísmo, de uma, ao mesmo tempo, candura e de algo tão inovador, tão lindo, tão impressionante. Eu tenho certeza que isso vai tomar conta das telas dos cinemas. Eu tenho certeza que isso vai inundar os teatros ao redor do mundo quando for percebido a significância, a relevância, a beleza daqueles episódios, né? Sem dúvida. Então, quando você está falando, eu tenho certeza que Carolina está se controlando aí para não falar, e eu também. Mas, assim, quando você está contando, vocês estão conversando, eu estou lembrando de milhares de histórias que passam na cabeça da gente, né? Mas tem uma aí do Babi que eu tenho que contar, porque senão eu não estou na idade sua. Que é muito bom, muito bom. Acaba esquecendo, né? Mas, assim, você falou que se tornou Babi e depois se tornou Bahá'í, né? Eu tive um processo mais ou menos inverso, né? Eu estava fazendo peregrinação, eu estava dentro do santuário do Babi, e aí entra gente, sai gente, eu sentado ali no chão, né, naqueles tapetes, e entra gente, sai gente. Aí eu fiquei pensando, o que aconteceria se eu tivesse aqui sozinho? Que eu ia falar com o Babi, né? Aí passou isso na minha cabeça. Mas era muita gente entrando, muita gente saindo. Falei, isso não tem a mínima possibilidade, isso é loucura, né? Mas aí começou a sair mais gente do que entrar. E eu comecei a observar que saía 4, entrava 2. Saía 5, entrava 1. E foi acontecendo isso, eu parei até de ficar meditando ali e comecei a olhar. E aí, de repente, eu me vi sozinho no santuário do Babi.
Aí eu perguntei para o Bab o que eu preciso de aprender para me tornar melhor ser humano. Fechei o olho e fiz 9 a que remova a dificuldade. Quando eu terminei de fazer as orações, me veio na cabeça a palavra expectativa. Não ter expectativa de nada. Eu não tinha nada, eu tinha uma caneta e a gente recebia um livretinho de um roteiro da peregrinação, né? Cada dia uma programação. Eu tirei aquele livretinho do bolso e escrevi na costa, na contracapa do livreto, não ter expectativa. Até hoje eu tenho, entendeu? Eu não aprendi 100%, mas eu saí, aí pronto, quando eu acabei de sentir esse pensamento, começou a entrar gente, sair gente, entrar gente, ficou cheio outra vez. Quer dizer, eu recebi esse presente. O Bab é mágico, o Bab então, aí o que acontece? Quando eu voltei para o Brasil, eu falava tanto do Bab que o pessoal falou assim: você voltou da Terra Santa, Babi, você não é mais Bahá'í, você agora é Babi. Entendeu? Então, o meu caminho foi mais ou menos o inverso do seu, né? Mas é isso, essa foi uma experiência muito importante para mim. Mas continuando aí, você então lendo e chorava e escondido. Então, assim, eu observei que a diversidade dos escritos barrais era bastante grande e abordava temas tão complexos de uma forma simples e alcançava desde o indivíduo até a sociedade, né? Ele falava glimpses sobre a questão da relação entre as instituições, entre os países, entre as pessoas, a questão de como o ser humano devia tratar até o seu meio ambiente, né? E enaltecer a Deus. Isso eu achei fantástico, né? Nos ensinar a reverência diante de Deus e de uma forma tão sublime e ao mesmo tempo forte, intensa, né? Então, na medida em que eu ia avançando nesses estudos, né? Eu ia tendo uma sucessão de sonhos assim que, meu Deus, eram sonhos muito fortes, muito tocantes, muito marcantes. A impressão quando eu acordava, nossa, eu queria poder dormir de novo para poder continuar aqueles sonhos, porque eram muito fortes e significativos. Só antes de continuar, só uma coisa, nós nos casamos, ele falou assim: olha, eu nunca vou te impedir de ser Bahá'í, mas não exija que eu seja. Eu acho que eu nunca vou ser Bahá'í. Mas ele era uma pessoa boa, ele era uma pessoa família, e ele ficou casado, a gente casou e ficou em contato, me levava nas reuniões de assembleia, ficava lá esperando para vir embora comigo. Bonitinho, mas aí isso tudo fez, a Eco 92 fez acender isso nele, né? Aí ele começou a ter os sonhos. Eu acho que essa experiência que vocês passaram, eu também passei. Eu também casei com Verônica, ela não era Bahá'í, ficamos casados durante uns 2, quase 3 anos, e ela não tinha se declarado. Embora, é só que ela, diferentemente aí do Carlinhos, ela não ficava esperando, não, ela ia junto, entendeu? Então ela fazia tudo, até jejum ela fazia. Só que chegava na época da eleição da Assembleia, nós éramos pioneiros em Manaus. Só que quando chegava a eleição da Assembleia, acabava ela sendo eleita. Aí o pessoal, mas a Verônica não é Bahá'í, aí tinha que fazer uma nova votação para aquele membro que foi eleito e que não era Bahá'í. Até que um belo dia ela se torna Bahá'í. Então, eu acho que isso serve até de experiências não vividas para casais recém-casados, quando um dos cônjuges é Bahá'í e o outro não. Eu acho que a coisa mais importante no casal, como vocês, como nós também fomos, é o respeito um pelo outro, sabe? Esse respeito era muito... Quando eu conheci Verônica, eu ia na casa dela, aquele processo de conhecimento, né? Que no mundo velho é chamado namoro, né? A mãe dela um dia perguntou: vocês, como Bahá'ís, podem ir na missa? Falei: claro. Falei: então, aqui em casa, todo domingo a gente vai na missa. Você vai comigo? Falei: vou, sim, senhora. Aí lá ia eu, de mãozinha dada com Verônica, e a sogra na frente, e nós indo para a igreja. Aquilo eu achava medieval, aquilo, sabe? Do outro mundo. Falei: meu Deus, mas que atraso! Mas tudo pelo amor, né? Tudo pelo amor. E aí, então, é isso. Mas, então... Aí os sonhos vieram, né? Fala alguma coisa, fala algum sonho. São muito bonitos os sonhos.
Na verdade, Sonho porque é querido, tá? Não é porque menosprezando de jeito nenhum. foram vários sonhos. Eu recordo apenas de alguns deles, né? Um deles foi que eu sonhei com um caminho, na verdade. Nesse sonho, por incrível que pareça, era minha mãe quem me apontava esse caminho. Ela estava rejuvenescida e vestida de preto, num preto tão bonito. Sua mãe era viva na época, Carlos? Ela ainda Ela é ainda viva. vive, Isso eu sei que eu não entendi direito. Aham. Estava feliz em indicar, e na verdade eu seguia por um caminho, mas era tanta névoa, tanta névoa. Era como você andar num local onde está cheio de neblina e você não consegue ver praticamente nada. Só que na medida em que eu olhava firmemente, parecia que algum vulto parecia existir mais à frente. Então eu concentrava ainda mais e as nuvens iam saindo gradualmente. Então eu via claramente o caminho, e esse caminho, mais algumas dezenas de metros à frente, duas jovens andavam. E eu seguia na mesma direção, só que elas percebem que estavam sendo acompanhadas, que tinha alguém atrás. Elas param, falam alguma coisa, uma delas segue e a outra para e se vira para me esperar. E então, naquele momento, eu percebi que não era sonho. Eu via claramente, não se tratava de um sonho, e eu caminhava até onde ela estava, né? E a roupa dela era verde, né? Tinha uma saia verde, né? Então ela dava a mão para eu estender, e o sorriso dela era muito bonito, muito bonito. Então, assim, na medida em que eu ia aproximando a mão, eu senti o batimento do coração batendo muito forte. O coração batia, até que em um certo momento, antes que eu alcançasse a mão de fato, eu acordei do sonho. E quando eu acordei, a sensação que eu tinha era de uma paz que eu não tinha até então conhecido. O quarto onde eu estava, ele estava inundado de paz, de uma atmosfera belíssima, única. Eu nunca tinha sentido tal sensação. Algumas coisas eu pude perceber só ao longo do tempo. Uma delas, que posteriormente eu fui perceber que, na verdade, aquela jovem me pareceu ser Mona. Eu consegui identificar anos depois, na verdade. Poxa, como é que eu não percebi isso? Mas era Mona. A segunda coisa é que aquela situação de paz que eu senti ali, eu voltei a sentir quando eu fiz peregrinação e adentrei os santuários do Parme, os santuários de Bahá'u'lláh. Aquilo ali, eu senti a mesma atmosfera de paz, de uma tranquilidade que não é desse mundo. Então, esse foi um dos sonhos, né? Tiveram outros, obviamente, mas um sonho que eu tive também, que foi aquele que eu, início de... Agora não tem mais jeito, sabe? Você que falou, agora não tem mais jeito, vai lá. Em 93, eu tive um sonho, nesse sonho eu estava andando em cima do muro. Era tudo muito devagar. Não é um Deus. bom lugar para andar, mas sonho é sonho, né? Tinha obstáculos no muro. Eu não conseguia andar direito, aí era muito devagar. Até que eu descer do muro do lado direito. E ao descer, a sensação que tinha era como se algo abrisse nos céus. Então ali eu adquiri uma velocidade que era realmente nunca tinha tido nenhum momento na vida. Então eu acordei um tanto quanto assustado. 5 horas da manhã, mais ou menos. 5 horas da manhã? Eu acordo a Carol. Carol, tem uma coisa para te falar. Eu quero me declarar Bahá'í. Foi assim. Muito legal, muito legal. Na verdade, foi um nascimento de fórceps, eu diria. Do outro mundo. Um fórceps tão carinhoso, de flores, construído com flores. Não é verdade, eu estou sendo injusto. Mas, naquele momento, assim, a minha pesquisa era uma pesquisa muito resistente, eu diria. Eu estava tentando trazer todas as provas de que Bahá'u'lláh não era mensageiro de Deus. Eu falhei, eu falhei terrivelmente nessa missão, e eu percebi que era inequívoco a posição que ele ocupava
não tem como refutar em absoluto, e naquele momento eu senti essa atração e essa necessidade de professar essa fé. Olha, Carlos, seria maravilhoso tivesse milhares de pessoas hoje nessa mesma condição que você estava alguns anos atrás, duvidando que o Bahá'u'lláh veio de Deus, duvidando que as coisas que o Bahá'u'lláh ensina realmente são sagradas, mas pesquisasse, porque o que você estava fazendo era pesquisando, mas assim, tendo resistência, mas uma resistência maravilhosa, porque você estava pesquisando, que é um dos princípios barrais, né? Pesquisar. Mas tem um fato aí lá na Eco 92, que você já, antes que você saia completamente da Eco 92, teve a ampulheta, né? Sim, a ampulheta feita pelo artista Serão Franco, né? Que veio terra do quase todo mundo, quase o mundo inteiro. Eu acho que faltou muito pouco. E foi uma simbologia muito bonita. Na verdade, a primeira ampulheta foi feita em Goiânia. Mas aí, lá no Rio de Janeiro, foi feita a segunda, durante a Eco 92. Isso também foi um pedido da comunidade internacional Bahá'í, e Serão gostou muito, né, de ter feito isso. Foi algo muito bonito. E, recentemente, agora, acho que foi final de semana passado, Rio de novo fez algum evento lá no Monumento à Paz, que ele é chamado, né? E hoje esse monumento uma ampulheta da OAB, gigantesca, né? Onde a terra é composta de terra de vários países, né? Vários locais do mundo, de todos os continentes. Tem de todos os continentes. Acho que tem de 120 países. Então, a inspiração do Serão Franco maravilhosa. Fantástico. Que simbologia uma ampulheta é a passagem do tempo. Passagem do tempo. Né? É um símbolo mundial, né? Utilizado, sabe-se lá durante quantos séculos, né? E há terras vindas de todas as nações e diversidade de lugares, e simbolizando que a passagem do tempo faria que todas se unissem, né? E lá no... A Terra é um só país, né? Tem esse texto, a Terra é um só país e os seres humanos, seus cidadãos. Tem esse texto lá. E é uma passagem de Bahá'u'lláh, né? Bahá'u'lláh, numa época onde se enaltecia o nacionalismo de uma forma exacerbada, né? Bahá'u'lláh conclama o ser humano ao serviço, né? Da humanidade inteira. Da humanidade inteira, né? Verdadeiramente homem é aquele que se dedica ao serviço da humanidade, em que ama não se vanglorie, não se vangloria de sua pátria, né? Mas que ama toda a humanidade. Parafraseando, a gente não sabe direito como falar o texto, mas é mais ou menos assim. Né? Mas aí pronto, vocês estão casados, estão no Rio, agora é um casal Bahá'í, e aí começa a fazer pequenas e grandes viagens de ensino. Aí o Carlos já estava contando uma parte aí da peregrinação, né? E aí? Sim. A gente já fazia, e assim, eu já, por ter me declarado Bahá'í antes, né? E ter participado do Comitê Nacional de Juventude, e ter sido uma incentivadora, né, da juventude, enquanto do comitê, a gente participava muito de ensino, né? Inclusive, em 83, 3 anos antes dele ir para o Rio de Janeiro, eu estive em Recife, passei, acho que quase um mês em Recife, fazendo ensino lá, né? E participando de programas de televisão, que na época, eu acho que era a Chide que fazia. Já conhecia o Carlos? O Carlos não conhecia. Aí foi um grupo grande, a Chide recebeu a gente lá na casa dela, sabe? Acho que foram uns 10 instrutores lá para Recife. Então, a gente ficou indo fazer ensino, então era uma coisa bem gostosa. E eu sempre alimentei essa coisa de que eu queria um dia ir para algum lugar para fazer ensino, né? Quando a gente casou, eu já falava isso para ele, né? Já dizia isso para ele, ele ficava meio resistente, assim. Então, aí depois que ele se declarou Bahá'í, então a gente começou a florescer, né? A coisa de sair do Rio para poder se dedicar em algum lugar para o ensino, né? E a gente foi fazendo visitas, né? Foi conhecendo os lugares, aí até que a gente foi no Soltanier para fazer o curso de pioneirismo, né? E a gente conheceu um casal em Goiânia.
Aí o casal de Goiânia falou assim, olha, está abrindo o concurso para o Tocantins, o Estado Novo. Isso para mim era irreal, entendeu? Porque era do Rio de Janeiro, uma cidade grande, sabe, tudo feito, você vem para o Tocantins, que está tudo por fazer. Falei, meu Deus, vou lá para o meio da selva, para o meio dos índios. Será que eu acho que eu sou muito urbana para ir para lá? Mas tá bom, aí nos inscreveram para fazer o concurso aqui. Aí o Carlinhos foi inscrito em Palmas e eu em Gurupi. Eu não conhecia Gurupi naquela época, isso aqui me assustava. Ambas Então, as cidades no Tocantins. Gurupi fica a 250 quilômetros ao sul de Palmas, né? Então eu ia ter que ficar sozinha lá em Gurupi e Carlinhos sozinho aqui em Palmas. Eu falei assim, olha, eu não vou ficar sozinha em Gurupi, que eu não conheço ninguém lá, não vou fazer. Faz você o concurso, se passar, aí a gente vem. Aí nós dois viemos para Palmas, uma aventura danada. Ele fez o concurso e passou, né? Então nós viemos para cá e aqui eu fiz o concurso que atualmente eu trabalho, né? E passei também, acabei passando também. E aí a gente... Aquela oportunidade, a gente saiu procurando aonde se estabelecer como pioneiros, né? E a gente percebeu onde estava marcado as necessidades, etc. Começou a ver visitar. possibilidades. Onde era meta, né? Centro-Oeste era meta. E é interessante porque, em dado momento, uma das possibilidades era prestar o concurso, era uma das possibilidades que a gente verificava, né? Como uma forma, um meio, né? Então, em dado momento, um casal amigo, né, que é o Dalma e Leus, eles foram extremamente carinhosos. Aliás, o pessoal de Goiânia é fantástico, né? José Alves, a Valéria, né, o Bobe, Célia, são pessoas maravilhosas, só para citar alguns nomes, mas todos são fantásticos. Mas o Dalma falou, olha, tem uma vaga de concurso aqui, coisa e tal, está aberta aqui, ó. Vocês não querem fazer, não? Eu pensei, gente, Estado Novo, sendo criado agora, gente, isso é tudo carta marcada, mas esse casal é tão querido, é tão bacana não tinha como a gente dizer não. Não como dizer não para eles, eles são muito cuti-cuti. Aí eles escreveram por procuração, eles escreveram por procuração. Aí um belo dia, nessa busca de lugares, aconteceu que a gente se encontrava em Goiânia. Aí ele liga para mim, o Carlos, e o concurso? Eu disse, pois é, cara, passou, né? Pois então, meio sem graça, né? Não ter ido fazer o concurso. Ele disse, não, Carlos, o concurso foi adiado. Foi mesmo, foi. Vai ser quando? Semana que vem, sério? Semana que vem. Vocês não ficam aqui em casa essa semana e daí vocês vão direto para lá para fazer o concurso. Aí eu disse, rapaz, eu não tenho como dizer não para esse casal. Eles são muito queridos. Vão lá falar que a gente deve aceitar convite, né? E quando vem de pessoas de boas... esse tipo de convite. Boas de coração puro, a gente tem que prestar muita atenção, muita atenção. A gente tem material para estudar para o concurso. Aí a gente fomos lá, uns 4 dias depois, no dia seguinte a gente foi. Passou o tempo, tal, voltamos para o Rio. Aí lá vai, liga novamente para casa. Cara, lembra daquele concurso? Lembra? Pois é, passou, sério. O Dalmo viu que ele tinha passado. Passou, sério. Certo, que bom. Vamos aguardar, né? Porque não tinha muitas informações. Aí, com o tempo passando, a gente veio para cá e verificamos, olha, o que tem de meta, que lugar para meta? Não, meta, Gurupi é meta. Internacional de pioneirismo. E é interessante, Padinha, porque a gente, antes desse processo, a gente ingressar nisso, nós tomamos parte em treinamentos do Comitê Nacional de Pioneirismo, no Sotanier, fez preparatórios maravilhosos, assim, para jovens se levantarem para poderem... Eu sei bem do que vocês estão falando. Você lembra, né? E foi importantíssimo aquilo dali, diferenciador, porque muitas vezes as pessoas pensam que a parte mais difícil do pioneirismo é encontrar um trabalho, são questões materiais, coisas e tal. Não é.
As preocupações maiores não são essas. Elas são, não é de se desprezar, não é isso. Mas ocorre que alimentar o espírito do pioneiro, ele é estratégico, ele é fundamental, é uma alimentação onde ele precisa ser contínua. A conexão, ela precisa ser constante, permanente. E o Comitê Nacional do Pioneirismo foi muito... Sempre é. E agora o Padinha também é. Sempre é, está sempre é. Mas naquela época, né, que se refere ao que a gente necessitava, né, foi feito um trabalho bem interessante. Eu acho que essa questão de preparação que você está mencionando, Carlos e Carolina, eu acho que é fundamental, sabe? Mas essa precisa ter uma preparação. Tem que ter. Mas essa fé, essa coragem, porque tem que ter coragem, tem que ter fé. Outro dia eu estava lendo um livro, porque a gente deve ler livros ligados aos assuntos barrais, que não são barrais, né? Para ver como é que o mundo está caminhando, né? Mas esse filósofo falava uma coisa muito interessante. Ele descrevia o que era fé e o que era coragem. Aí eu lembro da questão do pioneirismo. Então, ele dizia que fé e coragem é alguém dar um passo e esperar que Deus ponha o chão. Então, quer dizer, você vai dar um passo. O pioneiro, quando vocês saíram do Rio, é como se você estivesse dando um passo no nada, mas sabendo que ia encontrar chão. Então, isso que você falou é uma enorme verdade, que a preocupação do pioneiro, do casal, do indivíduo, quando sai da sua cidade para ir para outra com o objetivo de ensinar a fé, eu acho que a única coisa que ele precisa de ter bastante na bagagem é fé. Fé, coragem de que as coisas vão acontecer, porque eu tenho certeza que os espectadores que estão nos vendo estão assim viajando na maionese nessa história suas, de tantas coincidências que não são coincidências. Muitas coincidências. É muita coisa encaixada. Carolina vai para Recife, você mora lá, mas ela não te conhece. Barral lá fala, pode deixar que eu vou ajeitar de outra maneira. Aí ela volta, aí você vai para o Rio, e aí você vai encontrar o Jorge Nilson, que por um acaso é barra. Enfim, a vida suas, e vocês vão contar mais algumas coisas, é sempre muita coisa encaixada. Então, a gente acho que não precisa temer. Eu vou contar um episódio curtinho, quando eu saí de Manaus para cumprir meta de pioneirismo em Juiz de Fora. É uma história entra na outra. Né? Eu estou aqui me controlando, já passou pela minha cabeça aqui umas 15, mas essa aqui eu vou contar, porque tem a ver... Conte, que eu quero saber. Complementa aí no pessoal do podcast. Tem a ver com o que o Carlinhos falou agora, sobre essa questão de ficar preocupado, emprego, não sei o que e tal. Nós saímos de Manaus, a história é bem longa, mas quando íamos passar uma temporada em Belo Horizonte, na casa da minha mãe, com o objetivo de ir a Juiz de Fora. Eu era diretor do Centro de Formação Profissional do SENAC, em Manaus. Aí eu pedi demissão, mas eu consegui uma carta da diretora regional me apresentando para outro SENAC, que Juiz de Fora teria um SENAC. E aí nós saímos de Manaus, passamos uma temporada em São Luís, depois fomos para Belo Horizonte. Aí em Belo Horizonte, nós vendemos tudo, nós só trouxemos livros e roupa, e alguns aparelhos eletrodomésticos, assim, tipo som, que Manaus, naquela época, era Zona Franca, né? Mais barato, né? Era mais barato. Então, essas coisas nós trouxemos. Mas tinha que comprar tudo, cama, colchão, geladeira, fogão, tudo. E, na medida que a gente estava em Belo Horizonte, a gente ia comprando. Aí, um dia, nós determinamos a data para ir para Juiz de Fora. Falei, bom, então antes eu tenho que ir para conseguir emprego. A sobrinha de Verônica, que era uma adolescente, morava conosco, a gente criava ela. Nós não tínhamos filho, era ela, era Márcia, Verônica e eu. Aí eu falei, bom, eu vou para Juiz de Fora, fico lá uma semana para conseguir escola para Márcia, emprego
e apartamento ou casa para morar. Aí fui, levei uma quantidade, na época não era cartão de crédito, era dinheiro, né? Ou cheque. Era. Aí eu levei uma quantidade que dava para uma semana, porque a gente já sabia quanto custava uma pensão, o hotel, tudo, porque a gente já tinha feito uma visita lá. Cheguei de manhã, saí de Belo Horizonte de ônibus, um ônibus da meia-noite, chegar em Juiz de Fora às 4h30 da manhã. 4h30 da manhã não tinha nada, não tinha táxi, não tinha nada rodoviário. Então eu tinha que esperar amanhecer o dia para pegar alguma condução para ir para o centro da cidade. Quando isso aconteceu, eu fui para a pensão, que eu já conhecia mais ou menos onde era, me hospedei e aí falei com o gerente lá que eu ia ficar uma semana. Aí ele falou, não, tudo bem. Aí tomei um banho, tomei café, saí de lá 7h30 da manhã. Para resumir a história, porque é bem interessante, mas a história aqui hoje é sua. Aí, quando era 11h40, eu volto para a pensão. E aí Já com emprego? Não, já aí com casa? o gerente falou comigo, mas ainda está cedo para o almoço é a partir de meio-dia. Eu falei, não, mas eu estou já para fechar a conta aí, porque eu já vou voltar para Belo Horizonte. Falei, mas desistiu? Falei, não, já consegui escola para minha sobrinha, emprego e casa para morar. Isso numa parte da manhã. Então, quer dizer, as coisas acontecem. Agora, como aconteceu, é mais mágico ainda. Mas agora não é o caso. Então, é Que assim bonito, que né? funciona. É assim que Parabéns. funciona quando a gente se coloca nas mãos de Deus para servi-lo. Ele é o chefe, ele é o patrão, ele é o responsável. Ele se vira e resolve as coisas para a gente. Então, essa preocupação não deve existir para o pioneiro, para alguém sair da sua cidade e ir de pioneiro para outro lugar, né? Mas, Verdade. continuando aí. Uma das coisas que, para mim, demorou a cair a ficha, por incrível que pareça, era perceber que nós éramos pioneiros. Porque, na verdade, assim, as coisas tinham chegado de uma forma tão legal para Tão a gente, natural. tão natural, que assim, não, gente, isso aqui está... Parecia que era. Embora a gente não tivesse muitas informações sobre o Estado, a gente não tinha muitas informações nem sobre o meu trabalho mesmo. Eu não sabia nem nada, eu não sabia absolutamente nada, eu não sabia quanto ia Você fez receber. concurso para quê? Eu fiz concurso para auditor, mas eu não tinha a menor ideia do que eu ia receber ou deixar de receber, o que ia fazer, né? Eu não tinha, desde criança pequena eu queria ser auditor. Não, eu não tinha isso. O que eu nutria naquele momento era um desejo de sair como pioneiro. E eu cheguei a um denominador comum com a Carol, dizer, Carol, a gente vai onde a oportunidade de trabalho surgir, a gente vai. Então, as coisas surgiram de uma forma Naturais. tão natural e tão do tipo, olha, tão guiada, na verdade, sabe? Eu demorei, disse, não, isso não é possível, eu não sou pioneiro. O pioneiro está muito, muito legal para eu, assim, as coisas da forma como estavam acontecendo, né? Mas a gente estava também fazendo o serviço da fé, né? Porque quando a gente foi para Gurupi, por exemplo, Gurupi é uma cidade em que as pessoas são muito puras de coração. Então, as pessoas, você fala, você acredita? As pessoas falam que acreditam, né? Então, elas são, assim, muito dadas. Eu morava no Rio de Janeiro, cidade grande, né? Quando alguém entrava na minha casa, era batendo na porta, né? Então, lá em Gurupi, quando eu via, tinha gente na minha casa. Minha casa, eu não consigo, alguma coisa. Você tem um pouco de óleo? Está faltando óleo, né? Não, pode levar. Ainda a pouco, eu não podia, ainda bem que eu nunca usei roupas assim mínimas em casa, porque eu não trabalhava, né, nessa época, né? Nem tinha filhos. Mas aí o que acontecia? A gente passou a dar aulas de criança lá, e foi uma atividade que cresceu muito lá. A gente começou com 4 ou 5, 2 meses depois a gente estava com 50. E naquela época não tinha material de aula de criança, como tem hoje o livro 3, né? Não tinha um material definido, cada comunidade fazia da sua forma. Então, o que a gente viu, bom, a gente tem que criar um material aqui para essa turma, tem que fazer umas 3 turmas, de acordo com a idade.
Então, vamos fazer um material. A gente tinha um livro em inglês com 52 virtudes, ensinar uma virtude para cada semana, né? Então, a gente passou a fazer, baseado naquele livro, aula para os pequenos, para os média idade, né, de criança, 9 e 10, e para os adolescentes. 52 virtudes, acho que é em inglês, acho que deve ser esse aí mesmo. Oi? Livro das virtudes. Não, não era esse, não, era em inglês. Não, pois é, mas nós nos inspirávamos nesse. Pois é, acho que era mais ou menos. Eu não estou enxergando, não, sem óculos. Eu sei que esse livro, ele trazia textos das diversas religiões. Das diversas religiões, né? Não era só Bahá'í, mas era todo Bahá'í que fez. Foi um Bahá'í canadense. Aí a gente fazia, as crianças adoravam, porque paravam para pensar nas virtudes. E era o que mais ou menos o livro 3 veio fazer, né? Aí eu me lembro de uma aula para os adolescentes que fidedignidade, nossa, eles adoraram essa palavra. Se acharam importantes falando fidedignidade. E eu falei assim, olha, a palavra é importante, mas o mais importante é a gente ter isso no nosso coração. Já pensou? Todas as pessoas acreditarem na gente, a gente ser digno de confiança? Melhor, uma qualidade muito boa. Aí todo mundo foi para casa pensando essas coisas, ficaram mesmo pensando. Bem bacana. Então, foi uma coisa que floresceu tanto que quando a gente mudou para Palmas, era assim, o conselho da criança estava querendo consultar para ver como é que a gente podia levar para todas as crianças do município. Né? Mas que tem que ser refeito e tem que ser feito sempre, né? Sempre aparecem as oportunidades. Né? Uma coisa interessante, Padre, é que revisitando aquela época e à luz das orientações que a Casa Universal de Justiça vem fazendo, que traz o conceito de população receptiva, né? Centro de intensa atividade. Naquela ocasião, de uma forma absolutamente intuitiva, a gente estava inicialmente, logo que a gente chegou na cidade, a gente estava num local que não era tão receptivo assim. Mas a gente mudou para uma outra área onde era realmente muito receptivo. Então, é como a Carol falou, a casa se tornou um foco onde atividades muito bonitas surgiam, entende? É tão interessante que a gente fez um sorteio, né? E 4 jovens foram conosco para uma escola de verão em Goiânia, né? Naquela época. Eles nunca tinham saído de Gurupi, nunca. Aí, eles nunca tinham visto escada rolante, eles nunca tinham visto elevador. Quando eles entraram no elevador para ir para o apartamento do nosso amigo, o que é isso, tia? Ai, meu Deus, está subindo, tia. Aí foi algo inusitado, que eu não estava preparada para aquilo, sabe? Não, fica tranquilo, isso aqui só está subindo e descendo. Então, são coisas que a gente... Acho que não sei se hoje ainda a gente tem isso, mas naquela época, 95, 94, né? Eles não tinham acesso a elevador, né? Nunca tinham pego um elevador. E outra coisa boa que a gente fez em Gurupi, com essas crianças e com as crianças daí do município todo, foi um concurso de desenho internacional. Teve um menino de Gurupi que ganhou o 3º lugar no concurso internacional de desenho. Então, isso para o menino ficou marcado. Ele ganhou um jogo de hidrocores, né, que naquela época era 100 cores de hidrocores, que era raro ter, mas veio, né? Esse concurso era promovido por quem? Taiwan. Foi para o Taiwan, uma comunidade Bahá'í de Taiwan. Eles mandaram o 3º lugar, o prêmiozinho de 3º lugar para ele, foi uma festa na escola. Sabe? Então, isso assim, foi algo que marcou assim, aquela época. As crianças mandaram um desenho lá em Gurupi, né? E era alguma coisa sobre paz, né? Uma coisa sobre paz e meio ambiente. Então, foram experiências interessantes. Verdade. Assim, então, a circunstância da rotina do trabalho fez com que a gente viesse para Palmas, né? Eu acabei sendo transferido para algo tipo 600 quilômetros de uma outra cidade ao norte do estado. Então, eu ficava fazendo... Na época, eu não tinha nem carro, né? Não foi nem desafiador. Em Gurupi, a gente andava de bicicleta. Andava de bicicleta. É tudo plano. Muito plana a cidade.
Tudo plano, então era sempre de bicicleta para cima e para baixo, né? Então eu fui transferido, aí eu tive que dar um jeito, comprar um carro e tal. E a Carol engravidou, né? Só eu que engravidei. Nós engravidamos o Daniel, né? Os dois. Então veio assim os frutos do pioneirismo. E a gente acabou se encontrando assim, nas nossas atividades assim profissionais acabaram convergindo para Palmas. Tanto o meu trabalho, a Carol conseguiu também um trabalho em Palmas. Então a gente saiu assim com um pesar no coração, a gente teve que sair de Gurupi e viemos aqui para Palmas. Aqui em Palmas nasceu o nosso primeiro filho, que é o nome de Daniel, e 2 anos depois nascia Clarissa, né? Também nascida aqui também em Palmas. Então a partir daquele momento a nossa história assim começa a se desenrolar aqui no sentido da construção. E aqui a gente veio encontrar a Josélia, que é uma Bahá'í também. É tão interessante. Veio do Paraíba. Porque nós chegamos em Tocantins com a diferença de um dia, aqui, 94, porque ela chega no dia 10, eu me lembro que a celebração do aniversário de Bahá'u'lláh é dia 12 de novembro naquela. Então, ela chega no dia 10, o dia 11, alguma coisa assim, e a gente chega no dia 11. Ela chega no dia 10, a gente chega no dia 11 de novembro. Vem aqui, eu achei muito interessante. Ela é Bahá'í também, não? Ela é Bahá'í, ela chegou em Palmas. Ela chega em Palmas, né? E nós chegamos em Gurupi, né? Chegamos em Gurupi. E é legal que ela foi visitar a gente. Como é o nome dela? Josélia. Josélia. É legal que ela foi visitar a gente em Gurupi, eu fui pegar ela lá na rodoviária de bicicleta, ela ficou... É uma menina moreninha, não é? Não, é bem branquinha. Ela é bem branquinha. Ela É outra Josélia. Da Paraíba, mas deve ter alguma coisa europeia, holandesa, porque ela é bem clarinha, o irmão dela tem olho azul. Então, assim, e foi assim, ela veio para cá e nós tivemos os nossos filhos, e com o trabalho, na época em Gurupi eu não tinha trabalho, né? Aí era praticamente integral, né? Mas aqui eu trabalhando, a gente teve que ver o tempo, né? Trabalho e servir a fé. E a gente sempre procurou fazer uma atividade ou outra. Aí a gente começou a tentar integrar as atividades, sempre inserindo as crianças, né? Sempre envolvendo, assim, crianças, e na medida que eles iam crescendo, a gente ia acompanhando os amigos da... Sempre teve aula de criança com eles, grupo de pré-jovens, sempre estávamos fazendo festas. A gente também se envolvia num evento que tinha aqui na cidade, chamado Movimento pela Vida. O Movimento pela Vida trazia pessoas do mundo inteiro e do Brasil. E uma vez veio para cá, representando a comunidade Bahá'í, o Gabriel Marques, veio também o Feize, né? Mas veio o Movimento pela Vida. Veio o Iradi Grari veio também. Ele teve aqui, eu não lembro se foi exatamente no Movimento pela Vida. E uma vez veio o professor Hermógenes, não sei se você lembra do professor Hermógenes. Do Rio. Hermógenes era muito amigo da comunidade Bahá'í, dos Bahá'ís. Ele era um professor muito famoso de yoga, foi ele que introduziu a yoga no Brasil. E ele era muito amigo da minha mãe. Então, ele veio para Palmas, Daniel tinha 7 anos, e ele já tinha uns 70, né, naquela época. Né? Então, ele foi lá em casa conversar com as pessoas e tal, a gente chamava o pessoal do Movimento pela Vida e os Bahá'ís também para vir conversar com essas pessoas. E aí, o Daniel ficou grudadinho no professor Hermógenes, grudadinho assim, queria saber de tudo. Conta-me sua vida. Ele, nossa, não, eu sou muito velho, meu filho, você é uma criança, você sabe. Eu quero saber de tudo. Aí quando ele falou que teve tuberculose, aí teve que tomar uma injeção grande, né? Aqui direto na costela, ele falou assim, nossa, doeu. O Daniel perguntou, doeu? Ele, um pouquinho. Isso é uma outra coisa importante, sabe? Que olha, uma criança perguntando para uma pessoa que
Idosa, né? Na relação de um para o outro, é uma pessoa idosa, né? Mas hoje, 70 anos é uma criança também, mas tudo bem. Não, e ele era muito ativo, né? Porque ele foi professor, né? E tal, mas ele saiu lá de casa impressionado, que ele falou assim, que nunca tinha visto uma criança dar tanta atenção a ele. Pois é, mas isso é uma coisa assim, muito importante da Bacana, gente né? falar um De pouquinho, esse cultivar, né? respeito que a gente Sim, tem com o outro. Esse sim, respeito, porque muitas vezes, quando a gente está conversando, a gente, sem querer, parece que é uma coisa, eu não sei, automática, não tão positiva, da gente desconsiderar a experiência do outro. Vocês estão contando coisas da vida de vocês que eu estou aqui maravilhado, que eu não sabia, e são tão jovens, né? Assim como nós, um casal de pioneiros, ou um indivíduo que sai da sua cidade para ir para outra, ele conhece muitas pessoas como vocês conheceram. E quando a gente considera a experiência do outro, quando a gente olha para os olhos do outro e fala, meu Deus, quanto que essa senhora já viveu, quanto que esse homem já viveu, deixa eu ouvir um pouco da experiência dele, talvez através da experiência dele que ele vai me dizer por onde eu tenho que levar barral lá para ele. É sim. aquilo que a gente teoricamente sabe. Quando a gente vai ensinar a fé, é como se fosse um médico. O médico, quando a gente chega numa consulta médica, o médico pergunta: o que você sente? Ele não vai prescrever um remédio nem nada. Ele pergunta o que eu sinto. Até uma senhora falou, porque se ele pergunta o que eu sinto, se eu soubesse, eu não ia. Aí ela falou, não, mas ele está Tem perguntando... que falar, né? Tem que verbalizar, né? Tem que saber o que a senhora sente para dizer em que local é. Em função do local, ele naturalmente vai prescrever algum exame, vai fazer alguns exames físicos na senhora, e depois dos exames, depois que ele vê os exames, é que ele vai diagnosticar qual é a possibilidade do problema e aí vai prescrever algum medicamento. Então, quer dizer, o médico primeiro faz tudo isso, ele escuta, ele pergunta, ele manda fazer exame, ele lê os exames e depois ele prescreve. E mesmo assim, não tem certeza que vai acertar. Nós, barrais, somos a mesma coisa. Então, às vezes, um casal de pioneiros chega numa cidade sentindo-se o rei da cocada preta. E, às vezes, nessa hora, olha o que o Daniel fez com Hermógenes. Perguntou, quis saber, porque viu naquela figura idosa, naquela figura já vivida, um monte de experiência. E ele, Sim. como uma criança esperta, quis saber. Então, acho que isso serve de lição para os pioneiros, para todos nós, quando vamos fazer ensino. Primeiro a gente tem que ouvir, primeiro a gente tem que saber qual é a dor, de onde é que ela está, né? Então, assim, é uma lembrança maravilhosa essa do Daniel. Muito interessante também que o sheik muçulmano, que veio também lá em casa, conversou e a gente falou que a gente ele ouviu, o sheik brasileiro, né? Da Chita, que ele era? Sunita? Não me lembro. Sufi, São Paulo. Então, ele compadeceu da situação dos barrais no Irã e tudo, falou que realmente aquilo não devia acontecer. A gente teve essa oportunidade de ter na nossa casa esses encontros, sabe? Então, foi realmente muito bom para as crianças. E até mesmo na própria aula de criança e nos pré-jovens, a gente sempre teve pessoas de outras religiões, né? E a gente sempre falou que aquela aula era para aquele momento a criança ficar atenta àquela virtude. Então, os pais confiavam na gente, sabe? Tinha aula aqui em Palmas, da turma do Daniel, que tinham bem uns 15 crianças, e da turma da Clarissa 10, entendeu? Então, assim, a gente conseguia fazer com que eles refletissem e levassem até para casa. E os pais depois chegassem e falassem, nossa, que bacana que a minha filha chegou refletindo sobre o amor, que a gente não pode mais ficar brigando em casa. Eu falei, olha, que bom, né? Assim, a gente tocar nessas sementes, né? E há uns 4 anos atrás, eu encontrei no Rio uma das amigas da Clarissa,
tia, eu não esqueço das aulas, nunca que eu esqueço das aulas. Eu não esqueço, fica com elas de alguma Sem forma. dúvida. Tem uma menina de Gurupi que fazia parte daquelas aulas de criança, que hoje já é enfermeira, técnica de enfermagem, já é dona do seu lar, casada, com 2 filhas. Ela também fala que ela nunca esqueceu, né? Então, assim, fica realmente aquela sementinha de Deus que fica naquele coração. Um dia, quem sabe, desabrocha, né? Nenhum trabalho é em vão, podem ter certeza. Não, não é. Todo trabalho, toda Quem sabe, semeadura vai florescer de alguma maneira. a gente sabe disso. Uma das coisas marcantes, na verdade, foi a chegada do Instituto, né? Na vida das comunidades, não só nas comunidades brasileiras, mas ao redor do mundo, né? E como é que cada comunidade, cada agrupamento foi sentindo isso, foi percebendo essa realidade. Mas até chegar lá, a gente fazia muita coisa empírica, né? Foi. E recebemos vários instrutores na nossa casa, pessoas jovens, pessoas tão novas, gente, eram muito queridos. Hoje são pessoas que estão aí são pessoas maravilhosas, levando a fé em vários lugares do Brasil. Tendo representantes do Instituto, que da Assembleia. já são pais, já são mães, né? E que tiveram aqui em Palmas e trouxeram contribuições, Muito né? interessante. Ao longo desses anos, várias declarações aconteceram, algumas de forma um pouquinho mais reservada, outras de forma mais bonita, expressiva. Compartilha dessas histórias aí, que é muito interessante, né? Sim, posso compartilhar. Eu me lembro um dos episódios em que estávamos hospedando 5 instrutores na nossa casa. Um deles era o mais jovem. Eram quatro garotas e um menino, 15 anos de idade, né? Então a gente, olha, vamos fazer ensino na praça. Mas eu fazia assim, olha, eu ia para o trabalho, deixava eles na praça, e quando voltava, fazia a regimentação, né? Uma vez eu estava passando lá, aí eu olhei assim, o garoto de 15 anos passeando com a garota na calçada, lá em torno da... Garoto ou garotinha? Garota. Garoto? Na praça. Né? Eu disse, caramba, todo mundo ensinando a fé e o garoto paquerando. Não é possível. Assim, poxa. Mas, olha, na verdade eu estava muito equivocado. Ele estava ensinando a fé para essa pessoa. Ela, na verdade, já era uma moça adulta, já jovem. Parecia jovem, mas ela era já adulta. Era jovem, né? Mas, enfim. Para ele, talvez, ela era mais adulta do que... Ela era mais adulta que ele. E ela veio na primeira Barra de Palmas. Ela se tornou assim, declarada aqui em Palmas, foi essa amiga. A primeira. E, assim, outras declarações bonitas surgiram. Essa moça se tornou Bahá'í depois? Se tornou. Hoje ela mora em Goiânia, mas ela se tornou Bahá'í. Legal. O nome dele, eu acho que era Tiago. Fala o santo, mas não como é que é? Conta o milagre. Irmão da Thalita. O Tiago. E aí, assim, aqueles momentos foram muito felizes. Uma dessas 4 jovens, as 4 jovens era Angelita, que hoje é do Conselho do Centro-Oeste, Ângela, que é do Conselho do Sul, a Gisele, que mora hoje numa cidade pequena em Santa Catarina, Mônica. E a Mônica Ardiomani, filho do Bijan, também está morando em Curitiba e também está bem ativa lá na fé. Mas a Angelita e a Ângela estão mais fortes. Inclusive a Ângela, eles se conheceram na nossa casa. Se conheceram aqui em Palmas. Se conheceram na nossa casa e a gente ficou assim, meu Deus. Quem? Mauro Paz. Aí o Mauro, filho da Ana Paz. Sim, vocês conheceram aqui. E a Angelita é casada com o Sidney, né? A Angelita é com o Sidney. A Angelita não, mas a Ângela e o Mauro se conheceram na nossa casa. Legal. Aqui veio o coral de Brasília cantar aqui em Palmas, aí o Mauro veio o Mauro, na Gera. Aí teve aqui o Tom Araújo lançar livros aqui em Palmas, dar entrevista na televisão, veio o
o Irad, o senhor Razi, veio Dona Kitty deu muito apoio aqui, Muito apoio. né? O Luiz Henrique Rosinha, veio nas suas atividades a Rosinha esteve profissionais. aqui, E também aconteceu dele encontrar com a comunidade Bahá'í aqui, veio dar o curso que ele veio dar aqui. Meus Aí amigos ele foram encontrou- sempre muito solícitos Sempre. em comparecer a Palmas, né? Eu recordo uma ocasião também muito bonitinha, muito lindinha. O Luiz Henrique estava na nossa casa e um pouco antes o Daniel pediu para mim um folheto de oração. Ele era criança, Daniel era criança, neném é todo, vai dizer. Pai, eu quero um folheto de oração. Eu disse, bom, meu filho, está aqui, o que você quer? Eu quero levar para minha professora. Tá bom. Ele levou para a professora. Jardim 2, né? Na época é como se fosse o segundo jardim, 4 anos, 5 anos, né? Aquele segundo jardim. Aí a professora começou a participar de algumas atividades e teve, quando o Luiz Henrique esteve aqui. E o Luiz Henrique foi muito inspirado naquela noite, né? Ela ficou tão tocada com o ambiente, o momento, ela fez uma declaração linda, nossa, tão bonita, bem expressiva mesmo, a Keila. E ao longo dessas épocas, algumas declarações vieram assim, quase meio que anônimas, vamos dizer assim, daquela conversa tete a tete com as pessoas, dos amigos na comunidade, e foram surgindo, né? Uma dessas ocasiões que eu acho muito interessante, essa não foi tanto a tete a tete, não, foi quando a doutora Tahiré esteve aqui, né? A doutora Tahiré era uma reitora de uma universidade da Índia. Ela visitou o Centro-Oeste, não sei se visitou aí São Paulo. Visitou. Aqui em Palmas também, e falou na UFT, na Universidade Federal aqui. E a gente reuniu alguns amigos com almoço. Amigos lá em casa. Ela ficou um dia e meio aqui, mas em um dia e meio, 8 pessoas me declararam naquela ocasião, eu achei muito inusitado. E ela era uma forma, assim, muito, como eu diria, muito convicta, né, da sua fé e da sua argumentação, muito vibrante. E o que eu tenho percebido ao longo desses anos é que, muitas vezes, aqueles frutos que melhor floresce, que se multiplica, são aqueles mais inesperados, mais anônimos, sabe? E vêm de situações que às vezes você não espera, não aguarda. E você não tem expectativa, né? Tem que deixar que Deus faça o que Ele quiser. Deus vai A gente tem as pessoas que precisam. a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Como eu disse, eu não aprendi ainda, mas a expectativa automaticamente leva a julgamento. Sim. E o julgamento, às vezes, mata o nascimento de uma coisa maravilhosa que a gente não percebe. Então, Sim. Isso que o Carlos está falando é por aí, né, Carlos? Sim, porque muitas vezes a gente foi aprendendo que, dentro dessa expectativa que você coloca, às vezes a gente atribui um peso muito grande quando as pessoas não estão preparadas para assumir aquela carga de expectativa que você coloca. Porque, assim, o que transforma o coração das pessoas é a palavra sagrada. Nossa tarefa é levar a chave, levar a chave do coração das pessoas, que abra o coração para que as pessoas possam ter contato com a palavra sagrada. E nisso eu acho que o Instituto veio ajudar muito, né? Porque o estudo de livros, em todas as fases, criança, pré-jovem e adulto, faz a gente ficar em contato com a palavra sagrada, ainda mais nessas áreas em que está havendo a atividade intensa, né? Como é que chama? Centro de intensa atividade. Todo dia a pessoa fica em contato com a palavra sagrada. Então, é uma coisa muito linda. A gente está vendo isso com olha só, uma amiga nossa, que o filho dela também é Daniel, participava uns 25 anos atrás, o menino tem 20 anos, então, uns 17 anos atrás participava de aula de criança, 15 anos vinha para aula de criança, e a gente ficou esses 15 anos separados, ela de repente parou de vir nas aulas de criança, morava do outro lado da cidade,
outra realidade. A gente não quis mais ficar insistente. Aí agora ela voltou e voltou mergulhando na fé, assim, sabe? Ela quis mergulhar e tá, já fez o livro 1, já fez o livro 2, está fazendo o livro 4. Se desse todo dia, ela estava aqui estudando e aos poucos ela está se soltando para falar, entendeu? Para conversar com o outro, porque ela é tão excessivamente tímida que ela não consegue nem falar com as pessoas, mas ela é muito, sabe muita coisa, tem muita experiência de vida. E ela está nesse processo bonito, que o Instituto, sendo motor, é esse motor que faz com que a pessoa se realimente, a sua alma realmente fique forte, né? Então, o que a gente percebe é esse corte do que deu, vamos dizer assim, um corte em termos de Qualidade, né? qualidade, né? Vamos dizer assim, que é a chegada do processo do Instituto, né? Em dado momento, quando o Instituto ainda estava criando suas raízes, né? Vamos dizer, a gente teve campanhas de ensino em Taquarussu, por exemplo, que é um distrito aqui, uns 20 quilômetros de distância, onde o Orison, na época, membro do Corpo Auxiliar, veio aqui e fez um trabalho bonito. Nossa, fizemos um trabalho bonito. Uma campanha bacana de mobilização. E, posteriormente, mais aqui em Palma mesmo, tivemos a presença do atual conselheiro Pejman Samuri, que, à época, era membro do Corpo Auxiliar também. Ele morou 6 meses aqui em Palmas. Morou 6 meses. Deu também um upgrade, assim. Assim como também teve, morando aqui também, o Alex e a Maria Carbon, que também era membro do Corpo Auxiliar e morou aqui por 2 anos. E todas essas pessoas, elas deixaram aqui os seus registros, as suas marcas, né? As suas impressões, né? O seu legado, né? E essa é um legado no qual a gente muitas vezes não tem noção da repercussão que isso significa, né? Com uns anos, como um feirante na feira, que a gente vai e conversa com ele, fala sobre a fé Bahá'í, ele diz: eu tenho um livro Bahá'í lá em casa, um livrinho Bahá'í lá em casa, meu pai me deu. Que livrinho ele chama Palavras Ocultas. Né? E é um feirante, na verdade. Que bonito, né? Quem deu esse livro? Foi o pai que deu a ele, né? Há muito tempo atrás. Aí um outro amigo nosso falou: Carlos, eu tive aula quando eu era pré-adolescente, lá eu morava americana, não? Que ele morava. Uma cidadinha de São Paulo. E conhecia várias das figuras tarimbadas que a gente conhece, Mojimirim, por aí vai. E o depoimento que ele dá ao Carlos: olha, na verdade, a fé Bahá'í mudou a minha vida. Assim, foi para mim um ponto de transformação. Chegou no momento que precisava ter chegado. Eu sou o ser humano hoje que eu sou, porque eu conheço os ensinamentos de Bahá'u'lláh. E o que a gente tem percebido ao longo desses anos que a gente está aqui é que, de fato, a gente tem que estar aberto para fora, né? Assim, voltado os nossos corações para Bahá'u'lláh, mas com as portas abertas, para fazer compreender que o que a gente deseja, de fato, é a transformação do mundo. É a transformação, um chamamento que possa alcançar todas as pessoas dentro da medida em que elas percebam que podem adentrar e se sentir confortáveis, né? Porque a transformação que as pessoas têm na sua vida é para elas se tornarem melhor. Não é simplesmente mudar um nome. Não, hoje eu sou Bahá'í. Acho que as pessoas que quiserem ser Bahá'ís, elas são bem-vindas. Se elas contribuir com a construção de uma ordem administrativa que possa aprimorar a forma como a sociedade possa vir a crescer ainda mais, a coletividade possa galgar novos patamares, ótimo. Mas mesmo se o nome que ela desejar ter para si for outro, tem importância. O que a gente necessita realmente é
ter essa percepção, esse sentimento e generosidade que as pessoas estão em contato com a palavra de Deus e que isso ela traz um sentido e um alcance que foge a nossa compreensão, o quanto aquilo vai beneficiar a vida da pessoa. É uma coisa que a gente tem percebido isso claramente ao longo dos anos em que a gente está aqui como pioneiro, né? Sem dúvida. Tem aplicado esses ensinamentos em sua vida, mesmo sem, às vezes, o perceber. Ou então elas vão perceber, sim, após um tempo, elas vêm e falam, olha, nossa, poxa, uma vez você falou isso, e aquilo que a gente falou, na verdade, não é nosso, né? A gente faz citações dos escritos. Ele falou, poxa, aquilo me marcou, aquilo me influenciou, aquilo me fez, foi tão importante ter chegado aquilo naquele momento em que aquilo foi dito. Eu vi que o trabalho do pioneiro, ele é um trabalho, né? É um trabalho de semear em todos os solos. E às vezes colher também. Sim, colher, mas é lógico que isso depende de Deus, né? Claro. A nossa iniciativa é esse semear, esse sair. Hoje, inclusive, numa oração, acho que é uma oração para mulheres, né? E Barrolá pede assim, solte minha língua. Sabe? Eu estou hoje o dia inteiro pensando nisso, solte minha língua, para que eu possa falar de ti aos corações. Então, assim, é muito lindo isso, solta a língua, para a gente realmente não ter medo, ter essa coragem de falar, porque de repente vai cair num coração como esse que Carlos falou, que, puxa, estou precisando de ouvir, né, isso me marcou, isso foi diferente. Por isso que eu acho, sabe, Carolina, Carlos, que a gente não deve, não pode perder nenhuma oportunidade de ensinar a fé. Porque eu falo que em qualquer situação, eu não conheço nenhuma situação na minha vida, eu digo na minha vida, né? Que eu não tenha oportunidade, quando eu conheço alguém que eu nunca vi, de falar da fé. Eu só não falo da fé com uma pessoa que eu nunca vi, que só estou com preguiça. Fora essa situação, qualquer circunstância é possível, é possível. Porque, como o Carlos lembrou, é muito importante isso. É dos lugares, não tem, como é que é o ditado? De onde não se espera que saia, como é que é? Mais inesperados. Desse mato que não sai coelho, como é que é? Sai cachorro? Coelho, Carolina. Sei. Mas assim, de onde a gente menos espera, é que a coisa surge. Então, como a gente já teve prova na nossa vida de que é de onde a gente menos espera, a gente tem que falar da fé para todo mundo. Sim. Falar da fé para todo mundo. Eu sempre conto essa história, muitos já ouviram, mas eu estava na casa de uma amiga Bahá'í aqui, e eu falei isso que eu acabei de dizer, que em qualquer circunstância é possível de ensinar a fé, e a gente deve ensinar, porque a gente deve estar em permanente espírito de aprendizagem. E esse espírito de aprendizagem é quando surge uma coisa nova, você tenta absorver aquele conhecimento novo e, se é bom, introduzir na sua vida junto com as coisas que você já sabe. Então, eu disse que em qualquer circunstância, a gente pode ensinar a fé. Aí ela virou e falou, vai me desculpar, mas pode ser que para você, em qualquer situação, mas para mim, tem situação que é impossível falar de Baha'u'lláh. Eu falei, olha, para mim, eu não conheço nenhuma. Aí, pronto, o papo ficou por ali, né? Aí, meses depois, tá Raul, meu filho mais velho, Rafael, meu filho caçula, e eu no barbeiro para cortar o cabelo. E esse barbeiro aqui em Mojimirim, ele é de hora marcada. Você marca a hora e vai cortar. É bom porque não espera ninguém, né? Você chega na sua hora, corta o cabelo e vai embora. Tipo salão de beleza de mulher, né? Sim. Só que salão de beleza de mulher demora muito mais do que... Exatamente. Aí estamos nós três para cortar o cabelo. Como o Raul tem menos cabelo do que nós, ele foi o primeiro.
Aí está Raul sentado na cadeira do barbeiro, cortando o cabelo, Rafael e eu sentado. Aí entra um senhor. Ô, Carlinhos, Carlinhos era o nome do barbeiro. Ô, Carlinhos, você desculpa, eu cheguei mais cedo e tal, mas é porque eu estava passando aqui por perto e eu falei, vou fazer uma leiturazinha lá no Carlinhos enquanto eu espero o cliente, porque ele sabia que não era o horário dele. E nós tínhamos marcado 3 horários, né? Um para cada um. Só que ele achava que era um só, né? Aí ele pegou uma revista Playboy com 3 mulheres peladas na capa. E tá lá as 3 meninas peladas, e ele veio com ela mostrando para mim e falando assim, olha que coisa mais linda. Aí eu só olhei para as 3 mulheres, né? E falei, e tem gente que não gosta. Aí ele riu, falou, pois é, tem gente que não gosta. E já sentou do meu lado, já sentiu amizade ali, né? O cara foi solidário. Aí o Rafael me deu uma olhada, mas aquela olhada que o pai entende o olhar do filho, sabe como é que é? Ele olhou para mim está falando, e disse para mim no olhar, fala de Bahá'u'lláh, fala aí de Bahá'u'lláh, quero ver. Mas essa foi a olhada que ele me deu. Pois eu comecei a falar, falei, olha, você sabe, você está mostrando a Playboy aí, eu fui gerente da Editora Abril em Juiz de Fora, eu morei em Juiz de Fora, e eu fui gerente da Editora Abril no setor, no departamento de assinaturas. E essa revista era uma das que mais vendia depois da Veja. E comecei a contar sobre a venda da Playboy, que ela tem umas seções de restaurante, hotéis, viagem, turismo, que é de muito boa qualidade, as reportagens. Então, muitos donos de restaurante, hotéis, esse pessoal direto assinava Playboy, mas as mulheres peladas eram as que atraíam a venda, né? Mas o conteúdo era muito bom. Ele, não sabia. Eu falei, pois é, você pega a revista Playboy e só fica vendo a mulher. Olha aí para os hotéis, restaurantes, tem coisa muito interessante. Mas olha, você sabe que antigamente uma moça dessa, para ser capa da revista Playboy, ela ganhava apartamento, carro e dinheiro. Então você imagina uma moça bonita, com um corpo bonito, de família classe média, virava para o pai e falava, pai, eu recebi um convite, você só sabe, eu estou fazendo curso de modelo. E eu recebi um convite da Playboy, da Editora Abril, para posar pelada. O pai, que isso, minha filha? Você está ficando doida? Olha, pessoal, a família, nossa. Falei, pai, eu vou ganhar um apartamento, carro e dinheiro. Aí ele falava, que dia que é essa fotografia que você vai? Então, quer dizer, é uma questão moral, né? Uma questão ética. Aí ele fala, pois é, mas se fosse na Europa, aí eu já consegui entrar falando de questão moral e ética. Aí ele já falou que se fosse na Europa, o pessoal é mais tranquilo. E aí entramos nessa questão de moral e de ética, entramos em religião. Entrou em religião, falei de Jesus. Falei de Jesus, falei de Bahá'u'lláh. Falei de Bahá'u'lláh. Aí eu olhei para o Rafael e dei a olhada de pai para filho. Tomou distraído. Viu? Tomou distraído. É possível falar, é possível. Aí eu fui no carro, busquei um folhetinho, que a gente tinha Fireside, né? Reunião de amigos na época, e dei para ele e tudo mais. Então, quer dizer, é possível, porque a gente nunca sabe quem é que a gente vai encontrar pelo caminho, qual é o resultado. Olha a história de vocês, olha a minha história, a história nossa, que não nascemos em família Bahá'í. Olha como é que Noemi, sua mãe, conheceu a fé. Então, quer dizer, são histórias, são acontecimentos que a gente fica assim, meu Deus, que coisa incrível. Então, se alguém não tivesse dito para nós sobre Bahá'u'lláh, a gente não estava aqui hoje nesse Uma Graça de podcast. Se na primeira reunião que nós fomos, eu e minha mãe, o Tom não tivesse falado sobre a unidade mundial e por que nessa época, nossa, que a gente vive, a gente tem tanto desenvolvimento, será que Deus não trouxe nada espiritual? Porque durante esses 5.000 anos de história da humanidade, a história da humanidade foi linear praticamente, e de 1844 está quase vertical o avanço material que a gente tem. Será que não tem nada de Deus nisso? Essa pergunta que o Tom fez foi que tocou meu coração. Então, assim. Pois é, ele 15 anos. Imaginar, né? Aos 15 anos, porque eu não queria religião na minha vida, sabe?
Tadinha. Eu estou entendendo. Eu tinha decidido não ter religião porque eu não queria ser católica, eu não queria ser protestante, porque o católico tinha matado muita gente na Idade Média, e o padre católico não era verdadeiro, fazia as suas falcatruas por trás. Eu não confiava eu não confiava nas pessoas. É incrível isso que você não está ter falando. religião e, de repente, conheci a Bahá'í, que me tirou tudo isso e que me fez dedicar de uma forma que eu jamais pensei, aos 13 anos, que eu ia ter a vida, né, que eu tenho hoje. Você tocou num aspecto aí da vida do pioneiro, aliás, da vida de qualquer Bahá'í, da vida de qualquer pessoa, mas nosso compromisso com a humanidade, nosso compromisso com Deus, cala muito fundo nesse aspecto do exemplo, né? Você falou que não queria ser católica porque via maus exemplos em padres. Então, hoje, olha a leitura. Outro dia eu li esse mesmo texto falando sobre a questão do exemplo, né? Olha o que Bahá'u'lláh fala. Está no Seleção dos Escritos de Bahá'u'lláh, página 190. Ele está nesse livro aqui também. Ele fala, diz: guardai-vos, ó povo de Bahá, de andar nos caminhos daquele cujas palavras diferem das ações. Esforçai-vos para que possais manifestar aos povos da terra os sinais de Deus e espelhar seus mandamentos. Que vossos atos sirvam de guia para toda a humanidade, pois o que é professado pela maioria dos homens, sejam de alto grau ou humildes, diferem de sua conduta. É pelas vossas ações que vos podeis distinguir dos outros. Por meio delas, pode brilhar a vossa luz e irradiar-se sobre toda a terra. Feliz o homem que atende ao meu conselho e observa os preceitos daquele que é onisciente e assuma a sabedoria. É lindo esse texto. O início desse texto tem do livro 1, né? As palavras diferem das ações. Esse conselho de Bahá'u'lláh, de a gente exemplificar aquilo que a gente fala, porque é dessa maneira, olha, talvez é a única maneira da gente distinguir de outros, né? É como o Guardião certa vez escreveu que existem tantas formas de ensinar a fé quanto Bahá'ís. Então, quer dizer, cada Bahá'í tem um jeito, tem uma estratégia, tem uma forma. Mas que uma das formas mais poderosas é através do exemplo. Porque essa é calada, essa é em silêncio. As pessoas estão nos observando e a gente está agindo. E elas estão observando o que a gente está fazendo. Aí eu li um tempo atrás, alguns anos atrás, um sociólogo falando sobre educação. Em um determinado momento, ele fala sobre a importância do exemplo. Aí ele fala, parece que ele leu o Guardião, né? Ele fala que, certa vez, ele leu que uma forma poderosa de educar uma criança é através do exemplo. Mas ele não concorda que essa é uma forma poderosa. Ele acha que essa é a única forma de se educar alguém através do exemplo. Porque a criança... Hoje tem um lema, né, na pedagogia moderna: criança vê, criança faz. E a educação é algo muito importante, né? Você lava a mão, seu filho lava a mão. Isso. Você toma banho, seu filho toma banho. Isso. Se você é perfumoso, de acordo com o perfume que você possa comprar, seu filho anda perfumoso. Né? Você lê, seu filho lê. Se você faz orações, seu filho faz orações. Né? Do jeito dele, às vezes, diferente, mas ele faz. Né? Ele tem aquele conceito. Né? Então, realmente, o exemplo é... A educação é muito... Paulo Freire escreveu uma vez, num desses reflexões dele, num desses livros, ele fala que a educação não muda o mundo. A educação muda as pessoas mudam o mundo. Então, é isso que você acabou de dizer, né? Quer dizer, a educação muda as pessoas através também do exemplo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Sim. Hoje, já sentado no trono da experiência,
Depois de alguns anos, Carlos já de barbinha branca. Você não está de cabelo branco? Cabelinho branco. Não, mulher não envelhece, né, Carlos? Mulher Sim. fica ruiva, mas envelhecer igual nós não fica, né? Mas tudo bem. Vocês ficam bonitos de cabelo branco, a gente não fica. Vocês não têm coragem de ficar bonita de cabelo branco. Bom, eu estou tentando, tá vendo? Não estou pintando Mas está bonito mesmo. Vocês dois são muito bonitos. Obrigada. Pioneiros é outra coisa, pelo amor de Deus, é gente muito especial. Mas aqui tem esse povo todo de bom gosto, como eu já disse, nos vendo, nos ouvindo. E tem alguns que já devem estar se coçando, falam, meu Deus, qual é a meta que eu vou? Porque tem alguns que não querem sair da sua própria cidade, porque fala que se acha muito importante, que se sair, as atividades vão cair, e ele já está acostumado, ele nasceu aqui, foi criado aqui, estudou aqui, enfim, ele está acostumado. Para ir para um lugar novo é muito desafiador e tal. Qual conselho vocês dariam para esse que está, ou essa que está se coçando, pensando, sai ou não sai de pioneiro? É algo bem forte isso, né? Porque o conselho que eu daria, assim, bem rapidamente, sem refletir muito, é fazer muitas orações, que nem você fez no túmulo do Babi, lá que você orou, porque o que a gente pede, a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede. É verdade. Deus dá, Deus dá. Então, eu queria ser pioneira, sabe? Então, Deus deu a oportunidade, mas foram anos preparando, foram anos acontecendo e amadurecendo. Então, é você realmente tentar fazer orações para que você saiba, você mesmo entenda se esse desejo é genuíno, de serviço, que você vai botar numa caixinha para dar de presente para Deus. Não é nem para o seu companheiro ou companheira, não é nem para sua mãe, para o seu pai, não é nem para o seu filho, não é nem para a comunidade Bahá'í te chamar de pioneira, para Deus, você vai dar para ele, se você vai ser capaz de fazer isso dessa forma e se lançar, vai, entendeu? Vai que tudo vai dar certo e os caminhos vão se arranjar. A gente tem que dar aquele primeiro passo, vencer aquela inércia, tá? Que você já sabe as coisas da fé, se você quer sair de pioneiro, você já tem um certo conhecimento da fé, você já estudou alguns livros do Instituto, e então se você quer fazer um processo, comece a dar os círculos de estudo, comece a fazer parisade na sua casa, comece a falar da fé na sua cidade, para você se preparar para quando você sair. Aí, quando você fizer uma viagem, vai fazer uma viagem, tenta falar da fé nesse lugar que você vai também, porque com certeza vai ter Bahá'í, se não tiver naquela cidade, tem próximo. Isso é muito importante, a gente estar sempre em contato com a palavra sagrada e em oração, que Deus confirme realmente o que a gente está querendo e pedindo, porque se Ele confirmar, vai acontecer. Não sei o que o Carlos falaria. É diferente. Claro. Ele é mais racional, ele é mais... Não, mas você foi ótimo, porque se dá o primeiro passo e Deus coloca o chão depois. É isso, Deus coloca o chão, você falou bem. O que me ocorre que a primeira coisa que a gente deve se voltar é a Deus. A gente precisa se voltar sobre todas as coisas a Deus. Tem uma palavra oculta que eu vou parafrasear, não é exata, mas enfim, se a gente não fizer dessa forma, a gente pode percorrer os céus e os espaços e nem assim a gente vai encontrar conforto. Então, o pioneirismo não é em si o deslocamento. O deslocamento ele precisa primeiro acontecer dentro da gente, né? Que é um movimento natural em direção a Deus. Então, o pioneirismo é um movimento natural. E dentro dessa naturalidade, a gente tem que perceber as bênçãos e as graças que chegam no pioneirismo. Toda vez que você falar sobre a fé e alguém disser, eu nunca tinha ouvido falar, gente, isso é uma bênção. Na verdade, é um privilégio enorme. Está sendo você o portador dessa mensagem tão linda.
Então, essa é uma oportunidade em que o pioneiro ele tem e que é algo que pode se tornar inesquecível e profundamente transformador na vida de todas aquelas pessoas que ouvirem da sua voz a mensagem transformadora, revitalizadora de Bahá'u'lláh. Esse é algo ao qual o pioneirismo nos possibilita. Então, antes mesmo de ser uma mudança do ponto de vista de uma localização física, ela é uma mudança naquilo que ocorre dentro do coração da gente. Porque todas as coisas, elas se ajeitam, elas se ajustam, né? As coisas materiais, elas vão se ajustar. Agora, o que a gente precisa ter, o ajuste mais certo, mais lindo, é aquilo que está dentro da gente. Muito bem, muito bem. Olha, foi realmente uma coisa. Você sabe, se a gente. Passou rapidinho, hein? Oi? Pois é, se a gente não der um freio de arrumação aqui, a gente vai embora, né? 3 horas, 4 horas de conversa. Assunto a gente tem. Mas, olha, eu quero agradecer, primeiramente, a vocês de ter aceito, como eu já disse, o convite, de ter contado um pouco da vida de vocês, que eu sei que tem muito mais, mas pelo menos uma gotinha daquilo que vocês já passaram. Abdu'l-Bahá fala que no outro mundo, o que nós vamos conversar quando a gente se encontrar? Nós vamos falar daquilo que passamos no caminho de Deus. Então, graças a Deus, nós temos muita história para contar, né? E eu quero agradecer também aos espectadores, a essa gente de bom gosto que está apoiando o nosso Uma Graça de Podcast. Aqueles que ainda não se inscreveram, por favor, se inscrevam no canal, dá um joinha lá, compartilhe, avise os amigos, avise o pessoal da comunidade. Além do podcast completo, depois a gente edita em pequenos cortes, né? Que aí as pessoas podem ver de pedacinho em pedacinho, quer dizer, atende a todo mundo. Mas, especialmente, o agradecimento é a vocês dois, esse casal maravilhoso que eu tive a honra e o privilégio de celebrar a cerimônia de casamento e que, graças a Deus, estão casadíssimos até hoje e vão ser por toda a eternidade. Um beijo bem grande para vocês. Beijos em todos que estão vendo aí o nosso podcast. Isso. Mas as palavras finais são de vocês. Vocês é que encerram o nosso Uma Graça de Podcast de hoje. Então, cada um pode se despedir. Gente, eu queria desejar tudo de bom para vocês e falar que se alguém quiser algum dia visitar Palmas, pega o telefone culpadinha e fale com a gente. E, se Deus quiser, dá para a gente dar alguma atenção para vocês. Mas é um prazer muito grande, viu, Padinha? Obrigada por a gente ter revisitado esses tempos vividos, que são muito gostosos e que valem muito a pena. E desejo ao podcast Uma Graça de Podcast só sucesso e que cada vez mais cresça. Se a gente puder ajudar em alguma coisa, estamos aqui, tá? Obrigado. Padinha, eu queria parabenizar imensamente, dizer que esse podcast é uma graça. uma boa e excelente graça. E agradecer a oportunidade, parabenizar todos que estão envolvidos nessa atividade. Eu acho que são atividades criativas, né, e convergentes no caminho de serviço. E entusiasma, anima as pessoas. Viu? Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado por sua presença na vida da gente, né? E ter convidado a gente também. Não, se não fosse vocês, não existe Uma Graça de Podcast. Esse Uma Graça de Podcast é graças a vocês. Muito obrigado. Beijo. Fiquem com Deus. Que o Bahá'u'lláh proteja. Todos nós.